Então, pessoal, bom dia. Vamos começar tudo de novo aqui. Eu não tinha percebido que o microfone estava mutado, tá? Na verdade, eu pensei que eu tinha desmutado. Bom, mas como eu havia falado e não vai aparecer na gravação, que eu comecei a gravar de novo, a nossa aula de hoje é sobre eletricidade e sobre o modelo, né, rudimentar de átomo, tá? Os primeiros modelos de átomo aí que a gente está abordando e aprendendo já a calcular algumas coisas voltadas à eletricidade, tá? A primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês é, gente, tentem aprender tudo isso que a gente vai estudar agora, que o objetivo principal aqui é o seguinte: lá por meio de tudo que a gente vai estar estudando de eletricidade, a gente vai ver circuitos elétricos, funcionamentos de dispositivos. O ideal seria se a gente conseguisse ir para um laboratório e fizesse alguns circuitos elétricos. Por exemplo, eu ensinasse vocês a fazer algumas instalações de lâmpada, de tomadas. Isso seria bem legal para a gente fazer alguns testes, né? Usar resistores. Na prática, a gente não vai conseguir fazer isso provavelmente esse ano devido ao isolamento social. Porque mesmo a gente retornando para a sala de aula daqui a algumas semanas, provavelmente pode acabar que a gente não vai poder, né, estar em muito contato físico, assim, do ponto de vista de estar muito próximo, né? Não, e aí a gente não vai conseguir estar fazendo isso. Mas o ideal seria a gente aprender a fazer esse tipo de coisa. Porque é um objetivo, seria interessante, né, que todos vocês conseguissem na casa de vocês, sei lá, fazer uma instalação de uma lâmpada, trocar algumas tomadas sem problema nenhum. Aí antes da gente continuar, de eu colocar os conteúdos aqui, eu queria solicitar a vocês, tá? Caio, Lucas, Pedro, Gabriel, Isabela, Felipe, Luiz, que ligassem vossas câmeras, tá? Por gentileza, quebrem esse galho aí para eu não precisar remover Professor, toda minha hora, câmera tá tá bom? ligada. Tá ligada? Mas não tá aparecendo não para mim aqui. Agora tá aparecendo. Ah, da Isabela tá. Ok. Vai pra cá? Mas os demais não, tá só a Bárbara e a Isabela que tá. Só que a Bárbara tá olhando para baixo, eu acho que ela tá com a internet caída. A minha tá aparecendo? Eu já liguei a minha. Não, a sua não tá não. Agora tá. Bom, O então Pedro, o Lucas e o Gabriel estão com a câmera ligada. agora. Pra mim tá mostrando todo mundo desligado. Para Até mim do o Pedro não professor. tá ligado, nem o Caio, nem o Luiz, nem o Luiz Felipe, tá, gente? Eu tô Ó, ligado com a câmera. mas agora Eu não apareceu. tava aquela hora, mas agora Coloca o apareceu. mouse em cima do nomezinho dele, professor. Aí eu coloco e não Esse aparece vídeo está não. pausado devido ao problema com sua rede. Hum. Mas ó, gente, esses problemas de câmera, qualquer problema de câmera, é para falar com a coordenação, tá? Tá bom? Os problemas de câmera vocês falem com a coordenação que ela passa pra gente, porque a escola precisa estar sabendo, tá, Luiz? Os dois Luiz, provavelmente daqui a pouco eu vou remover os dois porque eu não sei se vocês estão online, porque nem responder vocês respondem, então não dá pra gente saber se vocês estão ou não. E aí a escola pediu aos pais, tá, que vocês permanecessem com as câmeras ligadas, justamente porque a gente tem que dar esse feedback pro pai de vocês se vocês estão acompanhando a aula ou não, tá? O Luiz foi pegar água, professor. Foi o Luiz que foi pegar água? Ah, pensei que tinha sido o Ele Caio. escreveu aqui no chat. Ah, o Mal Caio também, né? Beleza. Ó, então vamos lá. E se vocês saírem, gente, forem beber água, forem ao banheiro, deixa o celular em cima, deixa a câmera ligada e vai lá. Tá? Não tem problema não. Mas deixa a câmera ligada, deixa o celular aí. Tá? Qualquer coisa depois você vê o vídeo. Ó, na nossa sociedade, gente, hoje é impossível a gente imaginar a nossa vida sem eletricidade, né? Inclusive, por exemplo, os carros que hoje são a gasolina, a álcool, a proposta é que no futuro todos sejam movidos a eletricidade, tá? Tudo que nós utilizamos, tudo que vocês utilizam hoje no dia a dia, por exemplo, na nossa aula, é fundamental o uso da eletricidade, né? Desde a lâmpada que você usa no seu quarto, ou a gente lá na sala de aula, para poder iluminar o ambiente, para você poder ler melhor, estudar melhor, e computadores, celulares. Hoje em dia o fogão da casa de vocês, na nossa casa, a gente acende por eletricidade, a gente não
acende mais um isqueiro, são raras exceções, mas a maioria das pessoas já compra com essa opção. Você tem bebedouro, geladeira para resfriar, ar-condicionado para resfriar, a gente tem motores elétricos, enfim, a gente tem inúmeras coisas diferentes para estar utilizando como meio de usar ferramentas elétricas no nosso dia a dia, né? Ó, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar em equipamentos que antigamente tinham e como que eles eram utilizados antes de serem feitos, né? Como que a gente fazia essas coisas antes de ser feito, ó. Aqui do meu lado, que eu estou na casa da minha sogra dando aula aqui, porque não tem ninguém aqui, aí fica menos barulho, né? Fica mais silêncio. Do lado de uma máquina de lavar, de escrever e de lavar, nada a ver. Uma máquina de costura, tá? Que é elétrica. E antes da máquina de costura elétrica, havia uma máquina de costura que tinha tipo uma rodinha embaixo. Quando eu era criança, eu gostava de brincar lá como se eu estivesse dirigindo um carro. Se vocês tiverem avós que costuravam, porque provavelmente se sua mãe, seu pai, alguém da sua família costura hoje, deve utilizar uma máquina elétrica, mas pessoas mais antigas usavam uma máquina que você... É basicamente assim, ó. Imagina que isso aqui seja a máquina, tá? De costura. Aí aqui vai a agulha, que vai fazer a costura, e aqui o apoio, né? E aqui ficava o negócio que você colocava a roupa, o tecido para costurar. Aqui tinha uma roda, e nessa roda ficava um barbante, uma corda, que era ligado lá no chão com uma roda bem maior, e tipo uma prancha que você colocava o pé. Essa prancha era equilibrada por um eixo, que você pegava a ponta do seu pé, apertava aqui no meio, né? Você apertava aqui desse lado. Quando você apertava, esse lado aqui subia. E aí você ficava fazendo esse movimento de baixar e subir com o calcanhar e com o pé, como se estivesse tocando bateria, só que não com tanta força, né? Só fazendo um movimento assim, ó, com o pé, ó. Apoiava aqui, o de trás subia. Aí fazia esse movimento de onda aqui. E era interessante, porque fazia funcionar, tá? E a gente Ô, professor, Oi. eu tenho uma dessas aqui em casa. Uma dessas máquinas. Eu tenho um pé, na verdade, porque minha mãe tirou a máquina e pintou aqui, assim, com plantas. Entendi. E existem muitos outros aparelhos que a gente poderia pensar. Por exemplo, lâmpada. Antigamente usavam... O que vocês acham que o pessoal usava para iluminar a casa? Vela, lampião, sei lá. Lamparina. Lamparina. Né? Dependendo da região, vai ser um pouco diferente, né? Queimavam azeite, né? Usando uma corda, por exemplo, para iluminar o local, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Geladeira não tinha como, né? Antes da eletricidade, você não armazenava comida gelada. Não tinha como você gelar água. A não ser que... Armazenava no sal, né? A carne, ela era salgada para poder os bichos não colocarem ovos na carne e também a carne demorar um pouco mais a estragar, né? Então é interessante. Bom, assim, a gente tem que pensar, tipo assim, antes da eletricidade, muitas coisas que a gente faz hoje com facilidade era muito bruto de ser feito, tá? Então a tecnologia, né, a eletricidade em si, revolucionou a forma como a gente usa todas as coisas, ou a maioria das coisas no nosso dia a dia, tá? Então, por exemplo, antes, sei lá, antes da eletricidade, você tinha que abrir o portão manual. Ainda hoje na minha casa é portão manual, né? Mas na casa de vocês pode ser que seja portão elétrico. Então tu aperta só um botão, ele abre para você. Então todas essas coisas que eu acabei falando para vocês, elas são muito interessantes, tá? Do ponto de vista da tecnologia. Bom, um outro ponto que é interessante da gente poder estar falando aqui na nossa aula é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Que às vezes eu me perco aqui, porque é tanta aba aberta aqui, daqui que eu acho, tá? Outro ponto que é interessante a gente conversar
nessa parte introdutória sobre eletricidade, são justamente os equipamentos elétricos, tá? Equipamentos elétricos são dispositivos que, de alguma forma, ela usa a energia elétrica, tá? E transforma a energia elétrica num outro tipo de energia, tá? Ou energia elétrica, tá bom? Então, equipamentos elétricos são dispositivos que transformam algum tipo de energia em energia elétrica ou vice-versa. Basicamente, eles podem ser classificados de duas formas distintas. A primeira é fornecedor de energia elétrica ou consumidor. Vamos começar pelos fornecedores de energia elétrica. Como o nome já nos sugere, os fornecedores de energia elétrica são aqueles que pegam um tipo de energia e transformam em outro tipo de energia. Só lembrando para vocês que a gente já estudou no passado, no primeiro ano, né? Nós estudamos a energia mecânica, nós estudamos a energia cinética, nós estudamos a energia potencial, estudamos assim, a gente comentou sobre a energia solar, a energia térmica e muitas outras, né? Nuclear, química e assim por diante, tá? Então, os fornecedores pegam algum tipo dessas energias aqui e a transformam em energia elétrica. Então, ele pega energia de um modo geral, transforma em energia elétrica e aí distribui e passa para frente. Os geradores são capazes de transformar grandes quantidades de energia em um pequeno intervalo de tempo e eles são chamados de usinas elétricas. Então, todo gerador que consegue fazer uma transformação muito grande de energia em pouco tempo é chamado de usina elétrica, tá? Dentre elas, a gente tem algumas que são principais, tá? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês uma tabelinha. Dentre as principais usinas elétricas, nós temos, deixa eu ver quem mandou aqui. Quem que levantou a mão? Fui eu, professor. Fala. Aquela aparelhagem do painel solar é considerado um gerador? Sim. Que eles transformam a energia solar na elétrica, né? Para distribuir para cá. Então, só isso mesmo. Professor, nós estudamos isso aí ano passado, né? Estudamos. Questão das energias. Estudamos porque essa é bem parecida com aquela aula antes de nós começarmos a energia cinética. Que a gente viu todo esse ponto aí. Só que aqui o foco vai ser justamente energia elétrica, tá? Lá foi uma preparação para energia cinética, mecânica e potencial gravitacional e elástica. E aqui não, aqui o foco vai ser energia elétrica, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Como os principais usinas que nós temos aqui é a usina hidrelétrica, ela usa a energia potencial gravitacional, que a usina hidrelétrica tem uma barragem, tá? Então imagina que aqui é o nível da água, ela barra a água, então toda a força da água fica acumulada aqui. Essa força que eu estou falando, nós chamamos ela de energia potencial gravitacional, tá? E aí ela tem algumas turbinas aqui dentro, tá? Essas turbinas, quando a água passa por elas, essas turbinas são giradas. Essas turbinas, por sua vez, quando giram, vão fazer um processo que a gente vai estudar lá na frente com o eletromagnetismo. E a partir disso a gente consegue fazer com que cargas elétricas se movimentem, formando então a corrente elétrica que chega na nossa casa, tá? Então a usina hidrelétrica utiliza a energia potencial gravitacional para converter ela em energia cinética, tá? Lembre-se que a energia não é criada, ela é transformada, tá? Temos também a energia termoelétrica. A termoelétrica, ela transforma energia térmica em energia elétrica. Existem vários mecanismos que podem ser utilizados como meio de usina termoelétrica, tá? Exemplo, pode pegar o petróleo, tá? O gás natural também, e queimar carvão, queimar alguma coisa para fazer vapor, esse vapor girar turbinas e a turbina girar os mecanismos que a gente vai estudar, novamente a gente vai estudar lá na frente, e fazer então cargas se movimentarem, gerando cargas elétricas em movimento, geram corrente elétrica, tá? Essa parte aqui que eu estou pulando, que eu estou falando mais rápido, a gente vai entrar em detalhes lá no futuro, quando a gente estiver estudando propriamente a corrente elétrica, tá bom? Mas um exemplo de termoelétrica
é uma usina que pega a luz do sol. Imagina assim, uma usina feita com... Ela pega a luz do sol em placas, tá? Essas placas que absorvem a luz não é placa solar, tá, gente? A placa solar que tem nas casas, aqui em Cáceres, por exemplo. Ela pega, absorve a luz do sol, esquenta um líquido, tá? Esquenta um líquido. Esse líquido aqui, quando ele esquenta, ele passa em tubulações de água, tá? A água, por sua vez, ela evapora. O vapor chega como é que chama? Nas turbinas. E lá na turbina, o que ela faz? Gira as turbinas, faz as turbinas girar. Esse giro da turbina vai passar por ímãs, vai gerar campos elétricos, campos magnéticos e, por sua vez, vai fazer com que correntes elétricas circulem, e essa corrente elétrica que a gente usa, tá? Então, uma forma de utilizar a termoelétrica é utilizando esse meio. Outra é queimando combustível, queimando algum elemento químico, seja petróleo, seja algum carvão mineral, por exemplo, para fazer, então, energia térmica, tá? Energia térmica, gerar energia elétrica. Temos a termonuclear, que usa a fissão nuclear de átomos para poder gerar calor, e esse calor gerar vapor, gerar rotação de turbinas, que aí gera corrente elétrica, tá bom? A eólica, vejam que a maioria, todas elas, giram turbinas, que giram ímãs, que faz com que ímãs fiquem se movimentando, que faz com que cargas elétricas se movimentem, tá? Então, todas elas têm esse mesmo funcionamento, tá? O processo final é quase o mesmo para todos. A forma inicial é que muda, tá? A eólica, mesmo procedimento. É o giro de turbina, né? No caso de hélices, através do vento. Essas hélices vão ser acopladas a turbinas, que vão gerar ímãs, que por sua vez vai gerar corrente elétrica, tá? Então, ela usa a energia cinética do vento, né? Do movimento do vento, para gerar energia elétrica. A maremotriz, que é a utilização das ondas mecânicas de ondas do mar, tá? A movimentação das ondas, para girar as coisas, fazer todo esse procedimento que eu repeti várias vezes para vocês, e, por final, gerar energia elétrica, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, não tem como utilizar dessas energias sem transformar elas em elétrica? Na verdade, poderia até ter, Pedro, mas a forma como a gente construiu, nós seres humanos, né, a gente construiu todas elas baseadas em corrente elétrica. Porque uma das coisas interessantes da corrente elétrica é que ela leva informação. Então a gente consegue... a gente construiu todos os circuitos e componentes elétricos levando em consideração a forma como a gente pensa, né? Pensa principalmente computacionalmente. Então, o circuito elétrico passa por dentro do mecanismo, fazendo com que todo o circuito que foi produzido ali dentro obedeça os comandos, né? Como, por exemplo, o celular ou o notebook. Certo? Nosso querido Lucas está quase dormindo aí. Lucas, acorda aí, Lucas. Tá dormindo, cara, hein? Durmam cedo, viu, gente? Para vocês não ficarem com sono na hora da aula. Aí só um detalhe. O que acontece? Por exemplo, você tem um notebook, né, um computador. Você liga o computador, a corrente elétrica entra pela fonte, vai passar pela placa-mãe, é distribuída para todos os componentes do seu computador. E toda hora, todo momento, as cargas estão passando lá dentro. E aí, cada vez que você clica ou que você aperta um botão no seu computador, ele ou manda sinais elétricos ou ele interrompe sinais elétricos, fazendo com que as coisas funcionem. Então, a gente construiu os nossos equipamentos com essa característica, né, de transformar energias em energia elétrica, em impulsos elétricos. O nosso corpo, como ser humano, né, nosso corpo humano, ele tem também essa característica, tá? Quando você quer fazer alguma coisa, por exemplo, você quer levantar seu braço,
Então, o seu cérebro envia impulsos elétricos para os músculos do braço para você levantar seu braço. Ah, você quer andar. Então, seu cérebro está enviando impulsos elétricos para você fazer isso, tá bom? Só que isso acontece instantaneamente, tá? É muito rápido. Você já viu pessoas, por exemplo, que às vezes levam um choque e diz que ficam grudados no fio, não conseguem soltar o fio? Já viram esses relatos? Isso ocorre por quê? Porque quando a pessoa está levando choque, essas pessoas acabam tendo seus músculos impedidos de receber os impulsos elétricos do cérebro e aí ela não consegue abrir a mão, soltar o objeto, tá? E isso ocorre devido aos impulsos elétricos que são interrompidos por uma carga elétrica muito maior. Tá? Então, isso aqui é interessante ressaltar para vocês, tá? E é um detalhe importante, por exemplo, a energia térmica, ela é complicada porque todos os equipamentos, mesmo sendo elétricos, tá? Mesmo sendo um ar-condicionado ou geladeira, eles esquentam. Então, existe essa parte, digamos assim, um efeito colateral de se usar equipamentos elétricos aí, que a gente não sabe, ou melhor, a gente tenta ao máximo ser efetivo, né? A consumir a menos quantidade de energia e, em contrapartida, também tentamos sempre com que algum objeto, algum equipamento elétrico não esquente muito, tá? Bom, como segundo ponto, aqui nós temos os consumidores de energia elétrica, tá? O consumidor de energia elétrica, nesse ponto aqui, gente, não está especificando o ser humano, tá, gente? Bom, eu quero dizer tchau aqui pro Luiz Flávio e pro Luiz Felipe, tá? Pessoal, foi bom vocês aqui na aula, mas vocês não ligaram a câmera. Até amanhã, viu? Professor, o Luiz Felipe tá ligado a câmera dele. Mas por que não tá aparecendo pra mim que a câmera de vocês está ligada? Pra mim ele tá aparecendo. Ele tá de vermelho. Eu também tô vendo ele. De time. Eu não sei que time é esse. Se quiser, Luiz tira um. Felipe, fala alguma coisa aí pra você mostrar. Fala alguma coisa aí, Luiz. Fala com a boca, não. Eu não ouvi O você. microfone dele não tá funcionando, gente. Deixa eu mandar mensagem aqui no grupo. Eu vou só mandar mensagem aqui no grupo da escola, tá? Que esse negócio Ô, Lucas, tira um print aí e manda lá pro professor ver que tá ligada a câmera. Ai, cadê o tem, meu Deus? Pra mim, os únicos que não tá aparecendo, tá ligado, é o Caio, mas ele disse que avisou o senhor, né? Sim, E o Luiz Flávio. a escola, elas já avisaram a escola, né? Porque não precisa avisar pra mim, avisa pra Nilza, né? Aí ela me passa, porque aí, se ela passou, aí tá de boa. Quer que eu mande a foto do Luiz Felipe provando Manda que aí ele que tá com a câmera ligada? Manda aí que eu vou mandar lá na escola, porque eles pedem pra gente tirar o cara da aula. Mandei lá, rapidão. Mandei no Zap, no WhatsApp. Mandei lá também. Valeu, pessoal. Todo mundo mandou agora. Porque a escola pediu, né, pra gente retirar os alunos. Só que aí, tipo, pra mim, só aparece quem? Agora tá aparecendo o Pedro, o Gabriel e a Bárbara, né? E
quando vocês mandam o print lá, quase todo mundo está com a câmera ligada, né? Então, para uns aparece ligada, para outros não aparece. Aí é meio ruim. Ó, o Lucas É acordou. bugado esse aplicativo. O Lucas acordou, tava dormindo, Lucas. Ô, Lucas, a gente tá falando sobre consumidores de energia elétrica, tá? Nesse Eu tava caso... com a câmera ligada também. Não, mas você tava dormindo. Você tava dormindo ao vivo aí. Ó, Ó, professor, a gente tirou um print dele dormindo na outra aula. Oi. esses dias. Ô, Lucas, tem que dormir cedo, cara. Deixa pra jogar de tarde. Pra assistir a É, 2 da manhã tá dando não. Tá, eu acho que tá dando ruim 2 da manhã. Tá desde o ano passado com esse negócio. Fica jogando LOL, mano. Ficar jogando LOL Por que não, tá só no telefone mesmo. Aí, viu? Vamos dormir mais cedo, Lucas. Senão a gente passa o dia inteiro assim, ó. Tem que arrumar meu horário, eu tô o ano inteiro assim. É, vamos arrumar, pô. Porque depois que voltar às aulas ao normal, você vai ficar dormindo na sala de aula lá. Aí é ruim pra você. E é ruim pro seu desempenho, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. A melhor coisa para aprendizagem é vocês dormirem bem, tá? Por que criança aprende as coisas mais rápido? Porque criança aprende uma coisa, aí ela dorme bem, ela descansa bem. No outro dia ela vai fazer e vai dormir bem. Ou seja, ela dorme. E a gente, quando vai ficando mais velho, a gente dorme muito menos, tá? E isso impede com que o nosso cérebro armazene todas as coisas que a gente aprende, que a gente estuda, tá? Então é muito interessante e importante. Durmam, tá? Olha só, consumidores de energia elétrica. Aqui não está recomendando aqui sobre pessoas, tá? E sim sobre equipamentos que usam a energia elétrica, ó. Usam a energia elétrica e transformam ela em outro tipo de energia, tá? E a gente vai ter infinitos exemplos, né? Infinitos, entre aspas, né? Mas uma infinidade muito grande de exemplos. Vamos lá, vamos começar. Lâmpada. Usa energia elétrica para transformar energia elétrica em luz, energia luminosa. E energia térmica também, consequentemente. Fala, Pedro. O ar-condicionado é considerado esse tipo de aparelho? Isso, ele é um consumidor. Ele é um consumidor porque ele transforma energia elétrica em energia térmica. Só que nesse caso, em energia térmica para resfriar o ambiente ao invés de esquentar ele, tá? E aí depois, a gente lá para o meio do ano, quando a gente estiver estudando no setor B, transformações gasosas, que nós estudarmos pressão, volume, temperatura, a gente vai estudar a energia interna dos gases e tudo mais, a gente vai ter uma aula sobre as máquinas térmicas, que são máquinas, equipamentos, que eles podem ser elétricos ou não, tá? Como, por exemplo, o motor do carro, a geladeira, o ar-condicionado, que fazem a transformação utilizando energia térmica, tá bom? E isso aqui é importante e interessante, tá? Um exemplo de máquina que não utiliza energia elétrica é um exemplo, é o motor do carro, né? Ela utiliza energia térmica, que é a explosão dos combustíveis que você põe lá, tá? Tem carro elétrico também, mas no geral são os carros movidos a combustível fóssil ou álcool, né? Combustível por base vegetal, que você tem aí como exemplo de uma máquina que não é, de um equipamento que não é elétrico, tá? Lembrando que ele é utilizado também como elétrico porque ele faz uso da bateria e tudo mais, então tem a parte elétrica também dele, tá? Mas vamos voltar aqui. Os consumidores de energia elétrica são aqueles equipamentos que fazem conversão de energia elétrica em outro tipo de energia. Como eu falei para vocês, da lâmpada, nós temos o ferro de passar roupa, que transforma em energia térmica, chuveiro elétrico, que transforma energia elétrica em térmica, torradeira, que transforma em térmica, outros exemplos que transformam em energia térmica, geladeira, que o principal objetivo é térmica, né? Geladeira, ar-condicionado, micro-ondas e muitos outros, tá? Que tem como objetivo a energia térmica. Porque, observem bem, você pode pegar uma lâmpada quando ela está acesa e você vai perceber que ela esquentou. Principalmente se ela for daquelas lâmpadas incandescentes, tá? Que ela vai esquentar muito mais. Então, quanto mais tempo ela fica ligada, mais ela esquenta. Isso é um efeito colateral do uso da energia, tá? Ela vai fazer com que o objeto em questão, que o equipamento em questão esquente. Você pode
ligar um ventilador, se você pegar perto do motor, você vai sentir que ele está quente. Se você ligar uma geladeira, você vai ver que atrás dela vai estar quente, tá? Ar-condicionado, você vai ver que na parte de fora que tem o motor, vai estar quente, porque isso é uma consequência do uso da conversão da energia, tá? Uma parte da energia é dissipada, ela é perdida na forma de calor. Energia mecânica aqui, ó, nós temos liquidificador, que usa energia elétrica para transformar a energia de movimento das lâminas. Secador de cabelo, que é energia térmica e mecânica. Térmica para esquentar o ar e mecânica para girar as turbinas e fazer com que o ar circule de fora para dentro do secador. TV, energia térmica e acústica, além de também produzir efeitos luminosos, tá? Então, nós temos aí alguns efeitos bem interessantes. E a gente poderia passar a aula inteira só citando e falando sobre os equipamentos. A chapinha também. Chapinha também é outro exemplo, viu, Caio? Fala, Pedro. Peraí, qual que era a pergunta? Ah, sim. O cooler de um computador, ele é mecânica e térmica? O principal objetivo é mecânica. Mas ele tem também a térmica. Mas assim, o principal objetivo dele seria térmica, né? De resfriar o computador. Mas aí ele também vai ter mecânica, que é por causa da mecânica, igual do secador, que vai funcionar. Certo? Olha, Laura, seja bem-vinda, Laura. Ela tá a casa acabando, mas tá bom. Seja bem-vinda. Luana. Liga a câmera de vocês. A Luana é a mesma do ano passado? Sim. Sim? Bom. Então sejam bem-vindas, tá? Deixem a câmera de vocês ligadas e vamos, né, focar aqui. Nossa aula, dando um resumo para vocês duas, que vocês acho que entraram agora, é o seguinte: nós estamos falando sobre eletricidade, sobre equipamentos elétricos. Então, a gente falou um pouco que existem os equipamentos elétricos, eles são utilizados no dia a dia. Falamos que existem dois tipos básicos de equipamentos: os que fornecem energia elétrica e aqueles que consomem. Os que fornecem são os geradores e os que consomem são os consumidores de energia elétrica. Não as pessoas que consomem, mas os equipamentos que consomem eles, tá? E aí nós temos alguns exemplos, tá? No modo geral, os geradores de energia elétrica, a gente tem as hidrelétricas, tá? Que fazem a transformação de energia de várias formas em energia elétrica, que existem vários tipos de energia, inclusive nós estudamos ano passado, como lembrou a Bárbara, tá? E também, como consumidor de energia elétrica, nós temos esses exemplos que tem aqui, que está aparecendo para vocês aí na tela, tá? Que é o ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, todos os equipamentos que tu liga na tomada são consumidores aí na casa de vocês de eletricidade, tá? Lâmpada, TV, o videogame, o PC, notebook, celular, o fone de ouvido que você está usando aí, por mais que ele não esteja ligado na tomada, ele está consumindo uma pequena quantidade de corrente elétrica que está plugada aí, ou no seu celular, ou no seu computador. Então, inúmeros equipamentos são equipamentos consumidores de energia elétrica, tá? E aí, gente, nós temos na apostila um exercíciozinho, tá? Que nós vamos estar fazendo agora. Eu vou fazer o exercício 1 com vocês. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, e aí a gente vai fazer isso, tá? Eu vou bloquear a tela para vocês não verem a resposta, eu vou apagar a resposta e a gente volta para fazer. Enquanto isso, pergunta aí, Pedro. Como que funciona a transformação de energia, professor, quando se trata dos aparelhos a Bluetooth? Assim, Pedro, os equipamentos a Bluetooth, por exemplo, fone de ouvido a Bluetooth, você não pluga o fone de ouvido diretamente no equipamento, certo? Mas ele tem bateria, então você carrega ele e depois você consome energia. Primeiro você igual o celular, você carrega, depois você consome, tá? É um pouquinho diferente, mas ainda assim é um equipamento elétrico comum, normal. Ele não é tipo especial não, tá? Não tem nada de, digamos assim, especial do ponto de vista que, nossa, vai ser totalmente diferente. Não, ele é igual ao celular. Você carrega ele e depois você usa. Deixa eu apagar aqui as respostas para vocês não verem.
Que, assim, essa primeira questão, ela é facinha, não tem tanta dificuldade não, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês vão ver que ela é bem de boa, tá bom? Então deixa eu mostrar ela agora para vocês aí. Agora vocês estão vendo a questão. Tá com todas as respostas aí apagadas. E a questão ela fala o seguinte pra gente. Olha só. Cadê vocês? Ah, tá aqui. Essa questão ela fala assim, ó. Pode-se dizer que atualmente a eletricidade e diversas tarefas realizadas pelos equipamentos elétricos melhoram a qualidade de vida das pessoas, tá? Por exemplo, só de você não ter que ir buscar água num poço com um balde para carregar água, isso já é um alívio, cara, vocês não têm ideia do quanto isso é bom. Tá? Para os dispositivos listados a seguir, ó, torradeira, lâmpada, chuveiro, elevador, TV, desfibrilador, que é o equipamento usado para dar aquele choque elétrico no peito da pessoa, do paciente, para ver se ele volta à vida, né, quando a pessoa tem uma parada cardíaca. Então todo mundo sabe o que são esses equipamentos. Tá? Para os dispositivos listados a seguir, identifique a principal transformação de energia. A gente sabe que eles transformam energia elétrica em algum tipo de energia. Agora a gente vai ver, vamos listar quais são as energias que ele transforma e depois a gente vai verificar como que era feito antigamente o procedimento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos a torradeira elétrica. A torradeira elétrica transforma energia elétrica em que tipo de energia, pessoal? Térmica. Térmica. Aí já anotem aí, tá? Térmica. Vamos fazer todas as energias, depois a gente vê como que era feito antes, tá? Lâmpada. A lâmpada serve para quê? Luminosa? Pra iluminar. Ela serve para iluminar, certo? Só que aqui tem um detalhe importante, ó. Ela transforma em energia térmica luminosa, tá? Luminosa. Então ela transforma nessas duas partes. Então, é uma energia térmica que ilumina. Lembrando para vocês, pessoal, que isso é uma consequência, tá? Existem muitos elementos químicos que, quando submetidos a certas temperaturas, eles brilham, tá? Um exemplo é o tungstênio. Tungstênio é um metal que, quando passa uma pequena corrente elétrica por ele, ele esquenta. A resistência é muito alta, tá? E aí ele esquenta e brilha. Ferro elétrico. Ele é azul, tá ligado? O ferro elétrico. Eu falei ferro? Não, era um exemplo. Seria um exemplo assim, Bárbara. Ó, o ferro elétrico de casa, se você deixasse ele ligado na tomada por muito, muito tempo, você ia ver aquela parte de ferro dele brilhar, incandescer, tá? Isso é uma consequência de alguns metais que, quando submetidos a altas temperaturas, eles brilham. Chuveiro elétrico. Que tipo de energia ele serve para quê, o chuveiro elétrico? Para aquecer. Para Então aquecer ele a água, né? Então térmica. tudo que tiver aquecimento, tudo que tiver calor é energia térmica, tá? Térmica. Agora vem uma difícil. E o elevador? Ele serve para quê, pessoal? O principal objetivo dele. Energia mecânica. Subir e descer, ué. Subir e descer, certo? Só que lembre o seguinte, quais são os tipos de energia que são relacionadas com movimento? A principal é a mecânica, tá? A principal é a mecânica. Só que além da mecânica, nós temos a energia cinética, certo? Mas nós também temos a energia potencial gravitacional. Qual dessas três energias aqui está relacionada com a altura? Lembre-se, energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Potencial gravitacional, massa, gravidade, vezes altura. Então, gente, ó, no caso do elevador, a principal conversão de energia dele é energia elétrica em energia potencial gravitacional. Porque é a energia potencial gravitacional que é responsável pela altura das energias quando você está trabalhando com o movimento. Ou seja, aqui no elevador, no caso do elevador, vai ser energia potencial gravitacional.
Então anotem aí, tá? E a televisão? Que tipo de energia ela usa? Energia elétrica e energia luminosa e sonora. Isso. Só que aí, Lucas, a gente usa um nomezinho mais bonitinho para sonora. A gente usa acústica, tá? A gente dá esse nome mais sofisticado para ela, tá? E o desfibrilador? Você sabe para que serve o desfibrilador, gente? Energia elétrica. Isso. Ele Pra ressuscitar a transforma... pessoa. Para fazer restabelecimento aqui embaixo, ó, dos batimentos cardíacos após uma parada cardíaca. Aqui é interessante porque é o seguinte: o desfibrilador, gente, ele transforma energia elétrica em energia elétrica, tá? É estranho, né? Ele transforma energia elétrica em energia elétrica. Só que aí o que ele faz? Na verdade, o desfibrilador ele tem alguns transformadores. Cara, esqueci o nome do trem. Eu esqueci como que se dá o nome. Tem um equipamentozinho lá dentro. Depois a gente vai ter aula sobre isso, tá? No futuro. Que ele faz o quê? Ele amplifica a voltagem, ele amplifica a intensidade da corrente, tá? E tipo assim, ele acumula energia e libera toda de uma vez no paciente, tá? Então ele tem essa consequência aí, tá? Ele tem essa Por isso que demora um pouquinho mais, né? Fica esfregando, carregando. Por isso que ele pega, segura ali, fica esfregando até as cargas se equilibrarem e ele soltar no peito do paciente, tá bom? Agora vamos para a segunda coluna aqui, ó. Como que era feita as tarefas, essas aqui, antes desses equipamentos, tá? Vamos começar pela torradeira. Antes de ter uma torradeira elétrica, como que as pessoas faziam o pão quentinho? No fogo? Tinha aquele negócio que prensa assim e bota lá no fogo. Eu não sei o nome dele. Era aquele... Colocar lá na fogueira. Eu sei como que é que você colocava, tipo assim, um quadradinho, né? Você fechava o pão lá dentro. Sim, nossa. Mas esse negócio ele é muito mais gostoso do que nessa torradeira. Eu uso até hoje essa torradeirinha de Eu fogo. gosto de fazer, sabe como? Eu gosto de pegar o pão, passar a manteiga nele, na frente e atrás. Aí eu pego na frigideira, coloco, aí eu pego a colher e fico amassando ele assim na frigideira com manteiga. Aí depois eu viro e fico esfregando ele. Eu acho legal assim o pão. Fica um croquetinho de pão. Fica mais gostoso do que na sanduicheira lá. Eu acho, né? Também acho. Isso, Caio. Perfeito. É transistor. Caio me lembrou aqui, ó. É transistor o nome do bagulho que amplifica a intensidade da corrente, tá? Ele acumula cargas e depois libera de uma vez só. Transistor. Bom, a segunda parte aqui é a lâmpada, né? Quando não tinha lâmpada, a gente até conversou isso no início da aula, né? Era por meio de vela, fogueira, lampião, esse tipo de coisa, tá? Fogueira? É fogueira portátil, é? Você nunca jogou Minecraft? Você quebra ela, leva no bolso. Verdade. Leva no bolso. Você nunca assistiu aquele filme americano que o pessoal fica sentado no meio da roda? Geralmente sai alguma coisa, mata todo mundo, aí fica o filme todo correndo. Fogueira. Chuveiro elétrico. Como que as pessoas tomavam banho antes de chuveiro elétrico? Esquentava água no fogão e joga na pessoa. Joga água quente na pessoa. Eu tomava na bacia, esquentava água no fogão de lenha. Minha avó fez muito isso. Esquentando o fogão de lenha, depois joga numa bacia, coloca água gelada para deixar a água menos quente, né? Quebrar o gelo. Esquentava a água na leiteira e tomava banho com a leiteira. Eu fiz muito isso, assim, de pegar, colocar água na bacia, esquentar água no fogão, jogar água na bacia e ficar tomando banho de caneca. Nossa, era um ano para tomar banho. E o elevador? Como que as pessoas faziam antes do elevador? Como que elas faziam, gente? Escada, né? Aqui em Cássio, até hoje é na escada. Por falar em... Não tem nenhum elevador aqui, eu acho. Não sei se tem, viu? Só em hospital que tem elevador em Cáceres. É verdade, no hospital tem lá no hospital. Tem no hospital mesmo. Mas vamos escutar aí, Isabela. Fala, Isabela. Professor, por falar em banho de caneca, eu lembro uma vez em casa, ficou sem água por uns 2 meses, eu tive que tomar banho de caneca para
por 2 meses, professor. Eu fiquei traumatizada. Você sabe, eu tinha que ir lá no negócio, pegar um balde, colocar, aí eu tinha que voltar a pegar mais água, professor. É muito ruim. Não quero ficar 2 meses tomando banho de Pois caneca, é. ok? Mas, Isabela, o pior, Isabela, de tudo é quando você tem que cagar, aí você tem que pegar o balde d'água e levar pro banheiro para dar descarga, viu? Acho que é pior do que. Ô, professor, lembra aquele episódio do Chaves, que o Kiko e o Chaves furam o cano, daí todo mundo fica sem água. Quase isso aí, né, Isabela? Aqui em casa eu furei um cano no início do ano, cara. Putz, foi chato, hein? Aí eu coloquei um parafuso dentro do furo que eu fiz do cano. Enrolei ele com um veda-rosca, né? Que é tipo um plásticozinho que você coloca. Aí eu vedei, aí eu ligava a água, aí ficava espirrando água pelo cantinho do parafuso. Cara, foi umas 2 semanas assim. Eu não queria ficar São sem duas água. coisas que eu não entendo, professor. Venda rosca e papel filme. Aqueles bagulho, sei lá, é um trem estranho, é um plástico que prensa, gruda um no outro. Porque na verdade a ideia deles é apertar, fechar, vedar o ambiente, né? Para que não passe nada. Bom, para a gente terminar logo aqui, gente, a TV, como que vocês acham que faziam antes? Antes da eletricidade? Antes da eletricidade não tinha TV, ué. Acho que não tinha não, era jornal. Não tinha, né? E o desfibrilador, como que vocês acham que as pessoas faziam antes de ter eletricidade? Pegava Na uma mão, pedra na outra. Tá? pegava a mão e ficava pressionando contra o peito, tipo pra voltar a respiração quando alguém se afoga. No caso, também não tinha como fazer, porque na verdade, assim, apesar de poder dar certo essa questão da mão, Lucas, a ideia do desfibrilador é estabelecer o ritmo cardíaco após uma parada cardíaca, tá? Então, você não tem como fazer isso com as mãos, a não ser que você esfregasse uma grande quantidade de cargas, deixasse, por exemplo, a sua mão carregada eletricamente muito alta para você poder conseguir fazer isso, tá? Colocar uma meia em cada mão Aí dava um tapa. e esfregar num tapete. Mas assim, Pedro, a quantidade de carga seria muito pequena, entendeu? Não faria nem cócega, não. Tá aí, Luiz. Pegava uma enguia elétrica, poderia ser que desse certo, né? Só que veja, se você ver algum vídeo na internet sobre enguias elétricas, você vai ver que a voltagem delas não é tão alta assim, tá? A voltagem do desfibrilador, vamos ver no Google, né? Nossa aula, a gente tem até daqui a pouco, então deixa eu ver aqui. E os caras que Você pensam acha que que ia o na mão. médico falar pra todo mundo se afastar quando ele vai colocar o negócio no peito? Ó, Ou da enguia é só pra assustar. deixa eu ver aqui. Ô, Voltagem professor, tem do água 12. energia? Não entendi. Água viva é tipo uma enguia elétrica? A água? É água viva, Não, aquele animal. não. A água viva, ele é um animal nada a ver assim com enguia, né? Porque a enguia, ela é um peixe que possui alguns terminais elétricos próximo da cabeça, se eu não me engano, tá? Em que esses pontos liberam cargas elétricas, tá? Ela tem algumas glândulas que liberam cargas elétricas. A água viva não. A água viva, se eu não me engano, é quando a seres vivos tocam essas perninhas dela, aí ela dá uma sensação de queimadura, tá? Eu acho que é algum tipo de veneno, algum tipo de substância, de enzima que ela libera que faz com que a superfície em contato sinta um ardor. Entendeu? Entendi. Bom, então é isso aí. O desfibrilador, gente, ele tem de 200, 110 e 120, né? Mas deixa eu ver aqui a potência, na verdade. Ó. Vamos ver aqui, ó. Potência desfibrilador. Vamos ver a potência dele. A potência de energia é de 300 joules, tá? Entre 100 e 300 joules, tá? Agora vamos ver a potência de uma enguia elétrica.
A potência de uma guia elétrica varia entre 300 e 1500 volts, mas isso aqui não é potência, cabeça. Isso aqui é voltagem, eu quero potência. Quantos watts? Tem 800, né? Então dá até mais. Em guia elétrica pode ser usada assim, Luiz, tá? Então pode ser usado em guia elétrica. Ô, professor, é só molhar a pessoa, colocar em cima de uma montanha, numa tempestade, daí cai o raio dela, coloca ela segurando uma barra de metal. A probabilidade disso acontecer é muito rara, pô. Aí vai ser um milagre, hein? Literalmente. Mas assim, vai ser um milagre não, né? Porque não, a pessoa vai ter todos os órgãos dela triturados, né? Queimados. Fala aí, Luana, vamos ver o que a Lu. Nem tanto. O que, professor? Pensei que você tinha levantado a mão aí. Não, só levantei foi sem querer. Ah, sim. Seguinte, gente. A voltagem de um raio é muito alta, gente. Tá? Queima árvores gigantes, ele queima. Você imagina o corpo de uma pessoa, o que não acontece? Se cair Então, em morro, professor. Eu não... Fala isso pro cara que tomou 7 raios e O sobreviveu. cara da internet tomou 3 e levantou ainda. Mas isso aí é exceção. Você tem que pegar o seguinte, ó. Quantas pessoas levaram um raio e sobreviveram e quantas pessoas levaram um raio que caiu do lado dela, não foi nem nelas e elas não sobreviveram. O que mata não é o raio em si, é o que cai do lado porque derrubou uma árvore em você. Derrubou uma árvore, né? Vamos continuar aqui. É até bom levar um raio de vez em quando. Pessoal, as questões 2 e 3 eu vou enviar daqui a pouco para vocês, tá? Então fiquem atentos aí que daqui a pouco vai estar disponível para vocês aí na plataforma. Só que dando continuidade à questão elétrica, apesar de toda essa discussão que a gente fez, que seria muito lindo e maravilhoso se a gente estudasse só assim, né? Nossas aulas fossem com esse tipo de tema, né? A gente tem, dentro da física, as coisas que vão complicar um pouco mais, que vão deixar o assunto um pouco mais difícil de ser, digamos assim, consumido. Nesse caso, a gente vai começar agora com as representações dos átomos. Nesse caso, a gente vai ver o modelo de Rutherford e da carga elétrica, tá? Bom, o modelo de Rutherford ele foi basicamente inspirado nas órbitas planetárias, tá? Como eu vou mostrar para vocês aqui no desenho, tá bom? Como é apresentado na disciplina de Química, eu não sei se vocês já viram isso no ano passado, mas provavelmente sim. A gente viu sobre isso. O modelo dele admite duas regiões distintas no átomo, tá? O núcleo e a eletrosfera. Núcleo é a região onde fica concentrado os prótons e os nêutrons, tá? Onde se encontram dois tipos de partículas básicas, prótons e nêutrons. Prótons é definido como carga positiva, nêutrons como as cargas que não possuem sinal elétrico, tá bom? E a eletrosfera é uma região externa do átomo, tá? Que está mais longe do núcleo do átomo, não está tão próximo, tá? Na qual se encontram apenas um tipo de partícula, que nós denominamos ela como carga negativa, tá bom? Chamada de elétrons. Os cientistas em si denominaram então que as cargas elétricas positivas seriam os prótons e as negativas seriam os elétrons, mas eles poderiam ter definido o contrário, tá bom? Só que se eles tivessem definido assim, a gente teria que mudar o sinal de todas as fórmulas que a gente tem hoje. Então não seria tão interessante para a gente fazer isso aí, tá? Bom, continuando aqui, esse é o modelo de Rutherford, tá? Como vocês já sabem da química, aqui é a eletrosfera, nós temos aqui os elétrons, os prótons e os nêutrons, tá bom? A cor em si não importa muito porque depende da legenda, tá? Depende de quem colocar a legenda. Continuando, a gente pode analisar dentro do átomo a manifestação de presenças elétricas, tá? Essas manifestações elétricas têm três características básicas. Ela pode não apresentar manifestação elétrica, que no caso são os nêutrons. Ele possui carga elétrica nula. Nula, pessoal, é o nosso zero, tá? Ou seja, carga elétrica de um nêutron é zero. Temos os prótons e os elétrons, que terão cargas diferentes. Os elétrons são negativos e os prótons positivos, né? E aí o próton, ele já dá aquela ideia de próton positivo, né? Já dá essa parte intuitiva para a gente estar analisando, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não.
Muito bom. Então, continuando as pesquisas, os químicos, físicos, eles constataram que existia uma carga elétrica que era a menor de todas encontrada no átomo, tá? Hoje em dia a gente sabe que possuem outras partículas menores no átomo, além dos prótons, nêutrons e elétrons, tá? Mas anteriormente não. Então a gente tinha uma carga que denominamos carga elétrica elementar e indicamos pela letra E minúsculo, tá? Esse é o símbolo para a carga elétrica elementar. O que é a carga elétrica elementar? É o menor número de carga encontrado na natureza, tá? E aí nós chamamos esse valor de carga elétrica elementar, e ela é muito importante porque em diversas fórmulas que a gente vai estudar esse ano, ela vai estar aparecendo. Quanto que vale a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Coulomb é a unidade padrão para carga elétrica, seja ela a elementar ou qualquer outro tipo de carga elétrica, tá bom? Uma coisa que é muito importante ressaltar, carga elétrica é uma coisa, corrente elétrica é outra coisa, tá? Lá na frente a gente vai estudar. Corrente elétrica são inúmeras cargas elétricas se movimentando, tá certo? Mas aí a gente deixa para lá. Carga elétrica é um ponto de carga, uma carga pontual. Bom, considerando a carga elétrica elementar, a gente pode definir então a carga elétrica de alguns carinhas aqui, no caso dos prótons e dos elétrons, tá? Então, em termos de carga elementar, vocês podem olhar aqui, ó, a carga de um próton é equivalente a mais 1,6 vezes 10 a menos 19, porque ela é positiva, e do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tem que ter conta, né? Isso, vai ter que ter conta. A gente vai usar muito isso aí? Bastante. Esse ano inteiro, tá? Esse ano e o próximo ano, né? Porque a gente, ano que vem, vai ter aulas desse conteúdo de novo, certo? Bom, aqui do lado... Explica aí de novo, por favor. É o seguinte, Lucas... Pessoal, é o seguinte, pessoal. Nós temos os prótons, vou chamar de P, tá? E nós temos os elétrons, que eu vou chamar de... Só que vai ficar estranho, né? Porque já é I, né? Então, nós temos... Eu vou fazer assim, ó. Nós temos os prótons, que são as cargas positivas, e nós temos os elétrons, que são as cargas negativas, tá? O valor da carga do elétron é igual à carga elementar, só que positiva. E a carga do elétron é igual à carga elementar, só que negativa, tá? Só isso. Fixem uma coisa. Os químicos físicos constataram que existia uma carga que era menor. Imagina o seguinte, na tomada da sua casa existe uma carga que é básica. Carga não, uma voltagem básica, que é 110. Mas existem tomadas que são 220. Só que quando você liga o carregador do seu celular, provavelmente vai estar passando somente 12 volts para o seu celular e não os 110, porque o carregador do celular ele faz essa conversão, essa diminuição da voltagem para não queimar o celular. O que eu quero dizer com isso, né, para vocês? O que eu quero dizer é o seguinte: os físicos e os químicos, assim como os caras que inventaram a tomada do celular para não queimar o celular, eles constataram que tinha como verificar uma carga, a menor carga possível. E quando eles fizeram o cálculo da menor carga possível, eles chamaram essa carga de E, tá? Letrinha E, como vocês podem ver aqui, ó, de E, e eles conseguiram ver que isso valia 1,6 vezes 10 a menos 19 e chamaram o nome dessa carga de Coulomb, tá? Hoje eu não consigo explicar para vocês ainda, porque a gente precisaria de outras informações que a gente vai ver posteriormente. Por que dá 1,6, tá, gente? Porque isso está relacionado com a corrente elétrica, com a potência, com a voltagem, e isso a gente vai ver no futuro, tá? Só que para a gente não perder tempo, aí a gente vai aceitar isso como uma verdade, tá certo? Por mais triste que doa ter que entender as coisas dessa maneira, tá? E aqui... Ô, professor, diga. Essa menor carga existente, ela ligaria um LED, por exemplo? Não.
Não? Só se fosse um LED do tamanho de um átomo. Nossa. É muito pequena a carga elementar. Por isso que quando a gente estiver calculando as cargas de corpos, você vai ver que tipo os valores são muito altos, tá? Muito alto mesmo, tipo de bilhões, de milhões de cargas elétricas, tá? Por conta dos valores. Agora um detalhe que vale a pena ressaltar aqui, gente, ó, é que a carga do elétron e do próton são iguais em termos de valor, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga elementar. Porém, o sinal é diferente, né? Por isso que um é positivo e o outro é negativo, tá? Mas as cargas são iguais. Dentro do estudo das cargas e, enfim, da elétrica, por sua vez, a gente pode perceber que nós vamos ter unidades. Assim como a gente trabalhou com quilômetros, com centímetros, a gente também vai trabalhar com essas unidades no estudo da física elétrica, tá? Então, por exemplo, esses prefixos que aparecem aqui, ó, o M, o micro, o nano, o pico, o femto, são prefixos gregos, ou melhor, são prefixos, alguns são gregos, outros não, né? Mas que são utilizados para a gente estar, digamos assim, simplificando algumas contas, tá? Então a gente tem que ficar atento para isso aqui, ó. Tá bom? Então a gente tem que decorar. Isso aqui vale a pena vocês gravarem para poder estar utilizando nos cálculos, tá, gente? Não esqueçam, a gente vai utilizar essa simbologia aqui, tá? E por fim, a gente vai ver aqui a carga elétrica de um corpo antes de nós fazermos os exercícios, tá? Antes de a gente fazer o exercício da aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. Como que eu calculo a carga elétrica de um corpo? Gente, é bem simples, tá? Carga elétrica vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, por exemplo, se eu digo que um corpo tem 50 elétrons, o que acontece? A carga elementar desse corpo, ou a carga desse corpo vai ser 50 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí é só multiplicar. 50 vezes 1,6 vai dar 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 3 dá, vezes 1 dá 5, mais 3 dá 8. Então vai dar 80 vezes 10 a menos 19, tá? Passando esse zero aqui para o expoente para deixar a notação científica, fica 8 vezes 10 elevado a menos 18 coulomb, tá? E aí a gente tem a carga elementar de um corpo com 50 elétrons, tá bom? Mas a gente vai ver um outro exemplo um pouco mais sofisticado que esse aí, já já. Bom, então quando um corpo possui uma mesma quantidade de prótons e elétrons, lembre-se sempre disso, tá? Tem questões pegadinhas que vocês vão ver no plural que tem isso aqui como referência. Ó. Quando um corpo possui a mesma quantidade de elétrons e prótons, as cargas positivas meio que é como se estivesse anulando as negativas e aí ele estaria eletricamente neutro, tá? Ele nem estaria positivo nem negativo, tá bom? Se um corpo tiver mais prótons, ele está eletrizado positivamente. Se ele tiver mais elétrons, ele está eletrizado negativamente. Então imagine que você tem um corpo com 2, 3, 4 prótons e 2 elétrons, tá? Então esse corpo está positivo, tá bom? Agora, se você tem um corpo que tem 2 prótons e 3 elétrons, ele está eletrizado negativamente, tá certo? Se tiver a mesma quantidade, por estar aqui, então ele fica neutro. Para calcular, é só usar essa formulazinha aqui, que a gente vai ver nesse exemplo, que é o exercício 1 da página 148, tá? Eu vou copiar ele aqui para vocês e aí a gente vai resolver ele. Que justamente vai tratar do raio aí que a gente estava conversando no início da aula. Olha só, a questão é bem simples. Ela diz assim: normalmente as nuvens presentes em algumas tempestades estão eletrizadas tanto positiva quanto negativamente. A transferência de elétrons entre essas nuvens e entre as nuvens e a Terra, ou vice-versa, é conhecida como raio e ocasiona a presença de relâmpagos, que são a emissão de luz.
Além disso, como o movimento de elétrons gera aquecimento ao longo do seu trajeto, o ar sofre uma expansão rápida e, com isso, causa uma onda sonora, que é conhecida como trovão. Determine a quantidade de elétrons transferida quando, após um raio atingir a Terra, né? Após um raio, a Terra recebe uma carga de menos 10 coulomb. Considere que a Terra esteja inicialmente neutra, tá? Então vamos lá, dado carga elementar aqui do lado. Então a fórmula é essa aqui, ó. Carga é igual a número de elétrons vezes o E. Observe que ele quer saber o número de elétrons, ó, o N, tá? Ele quer saber o N. E isso daqui, ó, a carga é a letra Q. E esse carinha aqui é a carga elementar. Então, como eu quero saber o valor de N, eu vou passar o E para o outro lado dividindo. Ó. Então, o N é igual a Q dividido por E. Aí é só substituir. Ó. O Q vale menos 10 e o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Detalhe importante, como é elétrons, ó, quando é elétrons, então a carga elementar é negativa, tá? Por isso que aqui está negativo, tá bom? Se fosse próton, seria positivo, tá? Mas como é elétrons, negativo. Agora é só resolver essa conta, tá? Lembrem-se, 10 dividido para 1,6 não tem como fazer. Então, a gente vai multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, tá? E aí nós vamos ter menos 100. Na verdade, já vou tirar o menos, né? Porque a gente sabe que menos com menos vai dar mais, então vai ficar positivo. E aqui embaixo vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Eu já vou fazer direto o resultado. O resultado final, gente, vai ficar assim, ó, 6,25 vezes 10 elevado a 19 positivo, tá? A 19 positivo. Então tem 6. Por que o 19 ficou positivo? Não sei. Lembre-se da propriedade de potência. Quando o expoente negativo é embaixo, você joga ele para cima, ele fica o quê? Positivo. Lembrou? Lá do primeiro ano. Expoente negativo, você joga ele para cima, aí o expoente fica o quê? Positivo, tá? 100 dividido para 16 vai dar 6,25, tá bom? Aproximadamente. Lembrou da propriedade, Pedro? Tô tentando lembrar aqui. Mas o 10 não era para inverter com o 19 nesse caso? Não era para ficar 19 e 10 negativo? Aonde? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu apagar aqui Se embaixo. invertesse eles? Ó. Vai ficar assim, Pedro. Ó. 10 dividido para 1,6 vai ficar 6,25, tá? O 10 elevado a menos 19 vai para cima. E aí vai ficar mais 19. Vai ficar positivo. Esse menos com esse menos mais. Ele vai para cima na parte da divisão? Sim. Você pode Então é como se fosse 10 vezes 10, menos 19 e o 1,6 embaixo, né? Fazia. Isso. Eu dividi 10 por 1,6. Dá esse aqui, ó. Esse com esse dá esse. Esse aqui eu repeti aqui. Só que como eu estou colocando ele na parte de cima da fração, eu vou fazer até mais passo a passo. Ó. Ah, tá. Entendi isso aqui. É porque como se ali... Agora como se ali embaixo fosse 0, né? 1, na verdade, né? É, 1. Não pode ser 0 embaixo. Então imagina que eu fiz isso aqui, ó. Tá? Aí agora eu pego e jogo ele lá para cima. Aí ele fica positivo. Lembrando que eu não preciso colocar esse sinal de positivo, tá? Só estou colocando para enfatizar que ele não vai ser negativo, tá? O sinal ali não precisa pôr, mas é interessante só para vocês lembrarem, certo? Na próxima aula, a gente vai fazer Mas então, mais algumas questões sobre essa, tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero deixar algumas atividades para vocês desse conteúdo e do conteúdo anterior, que foi de equipamentos elétricos, para vocês responderem no Maestro, tá? Fala, Lucas. mas então, primeiro 19, né? Você colocou só para dar o exemplo. O 19? É, você colocou só para dar o exemplo, né? Não.
Eu coloquei aqui, não, tá? O menos 19 é daqui, ó. Eu coloquei ali, o sinal é que não precisa estar, tá? É o sinal que não precisa aparecer aqui, ó. Entendeu? Quando for Então, positivo, eu né? necessariamente não preciso Não. colocar o 19, mas ele existe. É tipo um. Não. O sinal você não precisa pôr quando é positivo. Sim, Você sim, poderia claro. deixar assim, ó. Tá? Eu Sim, só coloquei isso aqui não. para enfatizar que vai ser positivo, mas não precisa pôr o sinal. O número é Ok. obrigatório, tá? O número não pode deixar sem estar não, porque senão você vai errar. Fala. Quando é menos, tem que ficar, né? O sinal. Não. Menos é obrigatório, mas quando for positivo, não. É igual ao número real, né? Igual ao número qualquer. Quando você tem, por exemplo, menos 2, é obrigatório estar o menos aqui. Mas se você tem mais 2, não é obrigatório. Você pode colocar somente o 2. A não ser que você esteja numa conta, né? Se tiver 3 mais 2, você não pode tirar o sinal de mais aí. Mas você não precisa, por exemplo, colocar o mais na frente do 3. Porque subtende-se que ele já vai ser positivo, tá? Bom, eu vou estar encerrando aqui a gravação. Vou estar enviando algumas atividades. Na aula que vem, eu vou fazer a correção dessas atividades e tirar as dúvidas de vocês, mas agora eu quero ver se vocês vão conseguir dar conta de fazer essas atividades sozinhos, tá? Qualquer dúvida, me manda mensagem, tá? Que eu vou estar esperando vocês. Não saiam ainda da aula, que eu vou tirar o print da chamada.